Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos mais uma vez ao vivo para o André Quadros Convida. Boa noite, Priscila. Boa noite, Rita Camargo. Pessoal entrando na nossa live, que a gente marcou para as 20 horas, com Antônio Celso. Antônio Celso tem uma longa carreira de executivo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Márcia. Antônio Celso tem uma longa carreira de executivo em diversas empresas multinacionais. E boa noite, Hack. Boa noite, a Celso. A Celso já entrou. É o nosso convidado da noite. Vou aguardar só um minutinho antes de aceitar ele. Esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem. Boa noite, Silvia. Essa live é para falar um pouquinho sobre o que o governador Romeu Zema tem feito em Minas Gerais, porque Antônio Celso atualmente está trabalhando como diretor na Secretaria da Fazenda do Estado de Minas e possui uma longa carreira como executivo, como eu estava falando, em diversas empresas. Trabalhou muito tempo na Vivo e na Claro, perdão. Trabalha como executivo e consultor junto a grupos empresariais globais e nacionais em diversos mercados. Trabalhou muito na indústria de bens de consumo, de bebidas e logística, mineração também, telecomunicações, além de energias renováveis, e tem uma ampla experiência de trabalho no setor governamental. Boa noite, Iracema. Boa noite, Gabriel Quadros. Tudo bem? Então já deu aqui 8 horas e 1 minuto. Eu vou aceitar o convite do nosso entrevistado de hoje, Antônio Celso. Vocês conheçam um pouquinho a história dele, como que ele tem atuado lá na Secretaria da Fazenda do Estado de Minas. Tudo bem, Boa Celso? noite. Como vai? Boa noite. Tá me Me ouvindo ouve bem? bem? Escuto, sim. Perfeitamente, André. Estou à disposição. Um abraço a todos aí que estiverem nos ouvindo. Ótimo. Primeiramente, queria agradecer você ter aceitado o convite de conversar um pouquinho com a gente, trocar um pouquinho sua experiência com a gente e seja bem-vindo. Obrigado. Espero poder ajudar e trocar umas ideias com vocês para a gente avançar e vejo a sua dedicação, seu plano como um plano muito positivo para Salvador. Acho que a gente deveria ter jovens como você com visão de que só participando da política, só participando da iniciativa de uma vida cidadã que a gente pode colher frutos de melhora, né? Para a vida da sociedade como um todo. Temos que Ótimo, participar. agradeço suas palavras. Para começar, Antônio Celso, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua carreira de executivo, falar um pouquinho da sua história e o que você enxerga aí do nosso governo, das nossas atitudes, dos nossos políticos, um pouquinho da sua visão geral e se apresentar, por favor. Bom, vamos lá. Eu tenho, antes de mais nada, um agradecimento aí a Deus por ter me dado a chance de ter passado. Ainda estou, a minha base é a Bahia, né? Apesar de não ser baiano, eu estou aí na Bahia já desde 2003. Então vi muita coisa boa acontecer e, obviamente, também a gente vê coisas negativas, mas isso faz parte da vida. Eu sou um executivo mineiro de formação carioca, né, por circunstâncias da vida. Eu estive nessas regiões ao longo aí da minha formação e depois trabalhando fui transferido para a Bahia, na época na área de telecomunicações. Eu sempre trabalhei na iniciativa privada e como
fruto de uma transferência no trabalho para um novo desafio, eu cheguei a Salvador. Mas eu sou economista e minha formação é liberal, conservadora, eu acredito na família, acredito nos dons, né? Sou religioso e acredito que a gente tem que trabalhar e dar um duro para construir uma sociedade melhor. E dentro dessa perspectiva de formação, eu tive uma chance também de trabalhar aí na Bahia, foi a primeira experiência, no setor público. No início dos anos 2007, quando formou uma nova base aí de governo, eu fui convidado, indicado pelos setores empresariais, que na época eu era o diretor regional da Claro aí na Bahia, e surgiu a oportunidade de fazer um trabalho junto à iniciativa, à missão governamental, na Secretaria de Indústria e Comércio, exatamente na área de serviços. E depois disso passei também pelo governo federal, numa estatal aí da Bahia, na Codeba, que é uma estatal muito importante, especialmente para Salvador, né, uma cidade de serviço que tem um foco importante de logística para a indústria de transformação. E depois disso também circulei por outros setores, veio a época do desenvolvimento grande que aconteceu na mineração no Brasil, e na Bahia também a gente trouxe alguns empreendimentos na época do governo, e depois eu vim a trabalhar nesses empreendimentos, né, na área de mineração. E abri minha consultoria. Então hoje eu tenho um lado empresarial também, e que agora está um pouquinho parado em função do fato de eu ter assumido esse novo trabalho, muito parecido com o trabalho da época da Bahia, aqui no governo de Minas, no Partido Novo, na Secretaria de Fazenda, e com um foco em desenvolvimento de iniciativa, junto à iniciativa privada, para que a gente possa fazer privatizações e trazer novos investimentos para o Estado. Então tem um grupo muito dedicado e muito sério aí, olhando e tentando ajudar o governo de Minas a sair da situação que é muito crítica que o Estado se encontra hoje, antes mesmo da pandemia, né? Houve um problema muito sério com a administração fiscal aqui do Estado, e a administração geral, um Estado que era virtuoso em vários setores, passou a viver uma crise muito séria depois, com o agravamento dos desastres aí que a Vale promoveu, né? Sem ser... Não era vontade, mas acabou acontecendo. A ruptura das barragens de Brumadinho, né, agora em 2018, né, 2019, e antes em Mariana. Isso acabou de vez também a colocar o Estado dentro de uma crise, porque o seu principal setor, que é a mineração e metalurgia, além da crise internacional, entrou num problema sério ambiental, social, muito grave. Então, arrecadações todas da produção mineral diminuíram. Então, Minas hoje está num processo de resgate. Mas eu vou deixar aí você conduzir um pouquinho mais, né? Assim, só para ter uma ideia, hoje eu estou focado em ajudar agora na pandemia, em buscar, dentro do que eu estou trabalhando hoje, novas formas de aumentar a receita do Estado. Que é isso que a gente está buscando de imediato, porque a receita é que mantém o gasto corrente do governo, né? Então, a gente precisa recuperar. O que você está achando das privatizações? Já estão ocorrendo? Está tendo uma reciprocidade boa da iniciativa privada? Como é que está acontecendo aí em Minas? Há um plano bastante abrangente para atrair capital privado para as atividades em que o Estado ainda está presente, né? E esse plano foi levado para a Assembleia Legislativa. Existe é necessário, né, que você tenha o apoio todo do Poder Legislativo, em função de você ter que aprovar todo esse plano de desestatização dentro dos órgãos lá na Assembleia, com apoio de todas as bancadas, e que isso torne-se, não haja empecilhos na lei, né, para que você possa fazer a venda dos controles das empresas para a iniciativa privada. Então, isso não ocorreu ainda. O primeiro ano do governo Zema foi foi muito de recuperação da situação emergencial, né? E que nós estávamos exatamente agora, no primeiro trimestre, com uma expectativa muito grande de poder trabalhar e fazer essa reforma estrutural, né? Iniciando pela venda das empresas. Mas aí veio a pandemia
e criou essa parada geral. E aí o freio de arrumação é para combate, inicialmente, à pandemia, né? A gente tem que estar focado nesse resgate aí das vidas e evitar que haja um mal maior. Exatamente. Então, ainda não foi feito nenhum... Diga. O Zema herdou uma herança maldita aí do Pimentel, né? O que você pode falar sobre isso? A gente, assim, sem dar uma noção, conotação política, vamos só falar aos fatos. Minas já vinha com uma situação fiscal apertada, aí teve a redução de todos os seus royalties da indústria de minérios, né, de mineração e metalurgia, e aí veio essa administração que optou em não enfrentar os problemas. Ela optou tomou decisões que agravaram ainda mais o problema do mercado externo em relação à mineração, e depois com a questão das barragens, aí foi um verdadeiro caos, né? Em 2015, quando aconteceu o grande desastre ambiental, que não teve uma perda muito grande de vidas, a barragem de Mariana, mas ela praticamente interrompeu toda a economia de uma região muito grande de Minas Gerais, que é o Vale do Rio Doce, né? Prejudicou tudo, prejudicou turismo, pesca, serviço, abastecimento de água nas cidades, enfim, foi um caos total, com um impacto ambiental muito grande que afetou a economia. E, ao mesmo tempo, algum endividamento do Estado foi muito acelerado, com não cumprimento de obrigações anteriores, inclusive com uma coisa que nunca aconteceu no Brasil, né? O governo do Estado não repassou dinheiros carimbados, verbas federais para as prefeituras. Então criou, além da dívida com o governo federal grande que o Estado já tinha e que precisava de uma reestruturação, né? Com a capacidade de investimento praticamente aniquilada do Estado, além disso, o dinheiro que deveria ser repassado, simplesmente que o governo do Estado é vamos chamar assim, um fiel depositário ao receber do governo federal, verbas de saúde, educação, essas verbas não foram repassadas e foi constituída uma dívida adicional de quase 5 bilhões de reais com os municípios. Então isso é uma coisa muito grave que a turma aí da esquerda não gosta, mas nunca antes na história desse país teve um governador capaz de sequestrar dinheiros carimbados de prefeituras do estado de Minas Gerais. E o Zema teve que assumir essa dívida, renegociar essa dívida e direcionar já os parcos recursos do Estado para devolver esse dinheiro para os municípios. Então absurdo. Você começou, além disso, botou em crise toda a manutenção das despesas, né? Teve uma redução muito forte, foi obrigado a fazer uma redução forte de despesas correntes, uma reestruturação da folha de pessoal, mais de 10 mil cargos foram cargos de nomeação direta sem sentido nenhum, foram cortados. Então o governo vinha num processo muito grande, o Zema veio com o pé no chão, trabalhando sem muito alarde, sem muito marketing, em recuperar a capacidade de gestão financeira cotidiana do Estado. E isso chegou num ponto muito positivo, até o momento da pandemia, que aí muda radicalmente a perspectiva de imediato, né? Mas sem deixar de olhar para o futuro, eu vejo que o Estado tomou atitudes muito tranquilas, muito pensadas, fez um apoio grande aos municípios para combate do Covid, deixou que os prefeitos, então, na medida que houve essa definição de que as prefeituras, né, as cidades, os municípios tinham que estar na frente desse combate, então os prefeitos assumiram a direção, o governador passou a não interferir na vida cotidiana do cidadão em cada um dos mais de 800 municípios que Minas Gerais tem, né? Então isso está dando certo, porque a pandemia tem graus diferentes de impacto nos diversos municípios. Então a solução ela é mais factível das pessoas de cada local, né? Então isso está acontecendo. É descentralizar, não é isso? Exatamente, é dar responsabilidade para as sociedades. Então tem vários comitês, existe um comitê de combate no governo, né, que agrega várias secretarias, e essas secretarias estão trabalhando com as prefeituras de uma forma organizada,
muito tranquila, sem essa ânsia midiática de aparecer no sentido de que as mortes, a notícia principal é a morte. Não, a notícia principal é exatamente como as pessoas estão se precavendo, né, a quem é setor de risco mesmo, né, grupo de risco, mas tentando não parar a economia do Estado, que é basicamente uma economia, você olhando a grande maioria dos municípios, uma economia rural, né, uma economia de agronegócio, com muita propriedade de agricultura familiar, né, produção da indústria de laticínios, de leite, de queijos, né, e você tem também produção de hortaliças, e esse tipo da economia que são pequenas propriedades, mas que, para a sorte de Minas Gerais, conseguiu continuar, né? Então, assim, a gente não teve problema de logística para trazer essa produção para os centros de comercialização. Houve uma baixa no varejo, sem dúvida, porque muitos pontos de venda estão fechados, mas o agronegócio, com a agricultura familiar, as pequenas fazendas e os grandes produtores estão seguindo, estão continuando o dia a dia do agronegócio. O setor de indústria, óbvio, e serviços nas cidades, na capital, o comércio é que foi mais impactado, porque aí houve o fechamento dos shopping centers todos, né, do comércio em geral, para evitar o contágio. Mas a gente conseguiu. Eu acho que a curva em Minas Gerais foi uma curva que foi domada. Então, esse esforço que foi feito nos últimos 60 dias, no governo também a gente começou o trabalho remoto no dia 18 de março. Está fazendo agora, então, 60 dias, né? Então, não parou, o governo não parou, mas o funcionalismo todo procurou se organizar, e o governo de Minas, aqui eu tive uma boa surpresa, ele é muito informatizado. Houve um trabalho já de sequência nas administrações anteriores, já do início, na virada do ano 2000, houve um esforço grande de informatização das repartições, então você conseguiu aqui fazer o trabalho remoto muito produtivo. Não teve descontinuidade do trabalho, até do comitê mesmo de combate, a gente conseguia fazer reuniões e lives e muito trabalho de equipe, apesar de estarem todos remotamente nas suas casas, entendeu? Isso foi muito bom. E fazendo uma analogia, né, uma comparação entre a postura, a seriedade do governador de Minas com de outros estados no Brasil e até do nosso presidente da República, o que você acha que diferencia mais e por que os resultados em Minas estão sendo tão melhores do que em outros estados? Eu acho que é uma decisão muito simples, assim. Ele é um administrador, um bom administrador, ele é um empresário de sucesso na vida particular dele, e que está empreendendo essa missão no governo como ele fez os empreendimentos da vida dele. Ou seja, ele não está preocupado em outras, não há outras motivações para analisar um problema. Então, desde o início do governo, ele está focado em fechar o caixa, todo dia, como se fosse uma empresa. A gente precisa fechar o caixa, dada a dificuldade financeira. E agora, na pandemia, resolver os problemas, um a um, com um foco muito concreto, muito objetivo, né, envolvendo as pessoas e dando responsabilidades. Então, o recurso que o governo já chegou foi muito bem distribuído, chegou na ponta, e a gente não está vendo, acho que também um pouco da formação cidadã aqui, do povo mineiro, uma cobrança muito grande dos prefeitos e tudo para alocar esse dinheiro em coisas que são realmente importantes. Onde você teve uma contaminação maior, você teve visitas de médicos nas casas, uma série de coisas mais simples, mas muito objetivas, de cuidados, né? Para fazer chegar o material de máscaras, fazer chegar a logística da parte sanitária, de chegar a ajuda nos municípios de uma forma muito objetiva. E funcionou, está funcionando, né? Então, assim, eu atribuo a ele uma capacidade muito grande de resolver os problemas dentro daquela lógica de você fazer o diagnóstico do problema, pegar os pontos fortes, os pontos fracos, né, e resolver os pontos fracos e valorizar os pontos fortes. Uma coisa assim muito simples, mas é tomar conta como se fosse realmente dono daquele problema, e não com pretensões políticas, com preocupação de fazer
campanha, pensando em outras eleições, ele não está focado nisso. E a equipe, nós somos demandados em trabalhar nesse sentido, em resolver os problemas. Nós temos uma agenda, essa agenda tem que fechar a cada semana o que você programou para a semana seguinte, né? A gente faz essa revisão dia a dia do que está acontecendo e as coisas estão evoluindo. O foco agora está indo... Vamos lá. Ou seja, você conduzir aí. Seriedade, comprometimento e sem fins eleitorais, né? Sem um calendário eleitoral a ser seguido. É isso que está fazendo a diferença no governo de Minas. Essa é a minha opinião. Toda vez que ele vai ao governo federal, ele vai ao governo federal com uma demanda objetiva, já trabalhada pelos secretários afins, ele vai apoiado com uma pauta já discutida previamente, os secretários procuram encontrar no governo federal as formas de antecipar aquelas soluções. Então, toda vez que o governo de Minas procura o governo federal, ele já tem um caminho feito, traçado, para que se tome uma decisão. Não chega lá para conversar e sentar para perder tempo. Entendeu? Nós estamos andando contra o tempo. O tempo é a única variável que não retorna. Então, parece muito simples, mas é efetivamente simples. Tem que ser simples, não pode ser diferente. Você, diante de um problema dessa magnitude, que é o coronavírus, você tem que ser rápido e objetivo, não tem tempo a perder. E os recursos, o governo federal está mandando os recursos, através dos vários programas do Ministério da Saúde. O dinheiro que foi carimbado está chegando. Então, esse dinheiro precisa estar encaminhado, chegou, tem que ser repassado de uma forma objetiva e produtiva, para que ele resulte no combate efetivo da pandemia, para que a gente possa voltar à vida normal o mais rápido possível e recuperar a economia, que aí sim, aí é outra visão. Aí é uma coisa que a gente sair dessa parada, o país todo, não só Minas Gerais, vai ser um trabalho de longo prazo e de muita perseverança. Justamente sobre isso que eu ia fazer a próxima pergunta. Mas antes disso, dá boa noite para quem entrou agora em nossa live. Fernanda, Celso, Clara. Bom, eu estou conversando com Antônio Celso, um executivo, trabalhou sua vida inteira na iniciativa privada e hoje atua na Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Ele falou mais cedo, para quem só pôde entrar agora, que pegou um estado realmente quebrado, falido pelas gestões anteriores e tem feito todo um trabalho de reestruturação, de redução de despesas, de corte de cargos e colocando as contas do estado em dia. E aí chegou essa pandemia e acabou afetando a vida de todo mundo, não é isso, Celso? E eu gostaria de saber de você, assim, finge que a gente acabou o período de pandemia, superamos o corona. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente deve agir para incentivar, gerar novos empregos, facilitar mais a vida de quem quer empreender? O que você tem como sugestão no pós-pandemia para melhorar a vida das pessoas? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é como você enxerga essa parada drástica que aconteceu na vida, né, de todos os países, de todas as sociedades. Uma vez que ela se instaurou, é aquilo que a gente estava falando, o foco era para o combate, para preservar vidas a maior quantidade possível. Né? E olhando agora para a normalidade, para uma volta à normalidade, a gente vai voltar a ser o que era, mas essa mudança que a pandemia pode provocar vai depender de como você enxerga essa mudança. Podemos ver isso como só crise, só problema? Eu acho que a gente já passou do problema da crise, vamos dizer, do fator crítico, né, no momento do combate. Então, após pandemia, na minha opinião, é como as sociedades vão encarar essa oportunidade de mudança. Eu acho que ela é um vetor de mudança, né? No relacionamento interpessoal, no relacionamento das instituições, das cobranças que a sociedade brasileira precisa fazer dos seus políticos, dos seus gestores. A gente precisa realmente ter a noção de que o Estado é para fazer gestão, não é para fazer política vazia, né? As pessoas têm uma arrecadação de impostos, imposta às pessoas, porque se não é contribuição, né, é imposto.
E esse imposto tem que ser usado, é um recurso escasso, porque nós somos um país pobre em desenvolvimento, então você não pode aceitar que esse dinheiro seja mal gerido ou desviado, roubado, quer dizer, esse é o pior dos mundos, né? Então, eu acho que a pandemia, ela vem acelerar, na minha opinião, o envolvimento cidadão do brasileiro com os seus gestores, com os seus governantes que devem ser gestores. Essa é uma oportunidade que acho que a sociedade está vivendo, uma reflexão que ela tem que fazer. E valorizar a vida, valorizar seus relacionamentos e valorizar a cidadania. Olhando para Salvador, que aí é o caso que, né, cruza com o seu plano, a sua dedicação aí que a gente quer ajudar. Eu acho que Salvador, ela tem, primeiro também não foi uma cidade, por sorte, né, a bênção aí de todos os santos, não foi das cidades que mais foi afetada, né? Nós não estamos com o quadro que você vê em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ótimo, maravilha. Então, imaginando que a gente possa reabrir a economia, eu acho que o necessário seria resgatar as vocações, porque você não vai ser, depois da pandemia, você é girafa, você não vai amanhecer depois da pandemia um elefante. Você vai continuar sendo a girafa. Mas vamos ser uma girafa mais bonita, com o pescoço mais comprido, para comer a folhinha mais alta das árvores mais altas, mais tenras, né? Então vamos lá. Salvador é uma cidade histórica, maravilhosa, que tem conteúdo que todas as cidades do mundo que têm investimento em infraestrutura, que tem dinheiro, acesso a capital, não tem. Ou seja, a gente vê lá o Dubai da vida, tudo que o Dubai gostaria de ser, ter um conteúdo histórico de Salvador, né? No sentido amplo da civilização. A carga de talentos que Salvador desenvolveu por sua capacidade geográfica, sua posição geográfica, sua história, sua cultura, seu povo. Então, Salvador tem serviços como centro da capital, né, maravilhosos e que precisam ser alavancados na qualidade. Como é que a gente faz isso? Até numa discussão que você lançou aí aí dentro no Instagram. Eu acho que a gente precisa aliviar a carga tributária sobre as empresas, as novas empresas ainda, e facilitar a abertura, né, da atividade de empreendedorismo em Salvador. Você tem uma economia de serviços que depende, né, basicamente, da iniciativa das pessoas. Então você tem toda a área da cultura, né, da música, do carnaval, que já é a vocação natural de Salvador, né? Então a gente precisa tirar o peso hoje que o Estado possa estar atrapalhando para que a gente volte a ter uma economia mais rápida, mais fluida nessa vocação. Então, como você mesmo lançou, pode-se reduzir a carga tributária sobre as empresas para que Salvador desponte como uma cidade que atraia novos negócios nessa sua vocação cultural, de turismo, obviamente, né? E de tantas outros setores, mas essa questão do turismo e dos serviços, que é uma vocação natural, que estava sendo recuperada. Vamos fazer também, aí, reconhecer o que já está sendo feito hoje em Salvador. O resgate do centro de convenções, que aconteceu, é um equipamento que ficou pronto, finalmente. Então, precisa acelerar agora, na volta da pandemia, uma integração entre os empresários do turismo, aí de Salvador, que estão hoje numa dificuldade muito grande, né, o comércio de shoppings, setor hoteleiro, né? O setor hoteleiro, né, as agências de viagens, e voltar a trabalhar a propaganda de Salvador imediata em todos os centros emanadores de turistas de negócio e de lazer, de férias para Salvador. Eu acho que, especificamente, o centro de convenções, né, agora é uma das coisas que a prefeitura tem que alavancar, que ela já fez o mais difícil, que foi resgatar a infraestrutura, então precisa do software agora, o hardware já está pronto, a empresa que opera, eu tenho excelentes informações sobre a empresa que ganhou a licitação para operar o setor, então dar gás, força, juntar o setor todo, hoteleiro, né, e trazer os restaurantes, trazer a parte toda de serviço, né, de transporte, de logística, para integrar esse esforço de resgatar isso de imediato. Para o próximo verão. Vamos pensar em Salvador no próximo verão. Isso é uma coisa imediata. Então, e ao longo prazo, o que se pode fazer para ir seguindo, botando esse tijolinho aí de recuperação?
né? Então esse é o primeiro ponto, assim, é de imediato. Chamar todos os empreendedores culturais aí do Carnaval, a turma toda dos blocos e juntar com o centro de convenções, juntar com a indústria hoteleira e discutir um plano de resgate de turismo imediato para Salvador, com as empresas aéreas, com Gol, com Azul, né, e as internacionais todas, para atração de turista para o verão já, para a gente pensar que a partir de dezembro a lotação aí das pousadas, dos hotéis esteja em alta de novo, e os restaurantes todos, a economia informal possa voltar para as praias. E aí tem uma outra sugestão também, que eu acho que aqui foi feito esse trabalho aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. É um trabalho direto em cima dos trabalhadores informais, que agora você criou esse cadastro junto com a Caixa Econômica aí para receber o apoio dos R$ 600 da verba governamental. Então, é tentar ter acesso a esse cadastro e verificar se essas pessoas já têm algum tipo de registro na prefeitura, porque eu sei que existe um registro dos ambulantes de carnaval, né? Mas é uma coisa muito básica. Mas tentar trabalhar com essa massa de empreendedores e estender a eles algum tipo de curso de formação de internet, para uso das ferramentas da internet, para eles montarem sites. A prefeitura pegar a modernidade da tecnologia que a quarentena nos obrigou, nós estamos aqui fazendo essa live agora, e tentar incluir essa massa de ambulantes toda, de gente que trabalha complementando a atividade turística, né, de Salvador, no Pelourinho, nas praias, né, o pessoal que leva traslado para Praia do Forte, para o litoral norte, enfim, pegar esse pessoal todo que é informal, ver se eles estão dentro do cadastro, ver se é possível ter acesso a esse cadastro da Caixa Econômica e tentar trabalhar essa massa de dados para trazer essas pessoas nesse esforço de recuperação do turismo e do serviço da capital, né? Maravilha. Ótimas sugestões, Celso. Nós tivemos uma pergunta aqui de Aderlande Ramos, falando sobre o IPTU, que teve um aumento muito grande aqui em Salvador. E a prefeitura, que se diz a melhor gestora de recursos, na verdade não é. É porque realmente teve um aumento muito grande na arrecadação, porque aumentou demais o IPTU, e acaba que gasta muito e gasta mal, não é isso? Então, como trazer mais eficiência dos gastos para o setor público? Essa é a grande pergunta. Você, como diretor da Secretaria de Fazenda do Estado de Minas, pode dar alguma sugestão, alguma contribuição? O que você tem a falar sobre isso para o Estado gastar melhor e que seja mais transparente esse gasto? Eu acho que aqueles conselhos de uso você daria uma legitimidade maior para o uso dos recursos arrecadados no IPTU, que houve uma majoração forte do IPTU em Salvador, a gente sabe. De outra sorte também, a gente sabe que o IPTU antes, ele tinha uma desorganização grande na arrecadação, e você tinha, comparando as capitais, até do Nordeste, você tinha Salvador numa ponta, não é do valor específico de cada da arrecadação para cada bairro, mas você tinha uma adequação a ser feita. Sem dúvida nenhuma que você precisava modernizar esse trabalho. Agora, eu acho que houve um acréscimo muito elevado em algumas áreas, inclusive áreas novas da cidade, que não têm ainda a mesma infraestrutura que vamos chamar os bairros de Graça, os bairros mais antigos de Salvador. Então, você tem áreas novas onde a construção civil, áreas de expansão, ela se dirigiu, então você majorou demais e essas áreas que ainda não estão 100% consolidadas. Então, tem um exemplo, por exemplo, aí na orla de Salvador, na orla mais lá, já chegando lá em Itapuã, à beira da praia ali, eu tenho alguns amigos aí que compraram empreendimentos da Odebrecht ali na beira da praia, empreendimentos das outras construtoras, todos aqueles bairros novos ali, e que, assim, o valor eu acho muito, muito alto. Então, eu acho que precisaria dar exatamente. Você precisaria fazer um balanço dessas áreas, porque elas não têm uma infraestrutura, você não tem justificativa para dizer, é orla. Sim, mas a orla lá para cima não é igual à orla que foi feita na Barra,
e o que você tem de serviços hoje disponível na Barra. E a Barra tem outros problemas também. Você precisa adequar, fazer um equilíbrio nessa arrecadação, e de modo a que você não tirasse o estímulo, né, para novos empreendimentos. O que está acontecendo hoje é que você fez aí uma live aí agora recente também, né, sobre os desafios da construção civil. Você não pode matar a galinha dos ovos de ouro. O IPTU é um imposto importante para a prefeitura, mas ele não pode inviabilizar a vida das pessoas, né? Tem que dar uma reorganizada, uma equilibrada nisso aí. Então, voltando aqui, eu acho que precisaria era legitimar a destinação desses recursos do IPTU, que é o que mais afeta, assim, é uma cobrança direta em cima das pessoas. E no caso empresarial, aquela sugestão de você pensar como uma economia de serviços, eu acho que valeria muito a pena fazer uma modelagem aí na Secretaria da Fazenda do Estado, aí, do município, para verificar se você reduzir o ISS, né, sobre as empresas, e de modo a que você possa ter... Porque eu sei, muitas empresas trabalham em Salvador, mas têm suas sedes administrativas registradas nos outros municípios da região metropolitana de Salvador. Exatamente. Né? O mercado está em Salvador. E exatamente. Você pode dizer o seguinte, nós temos um máximo de 5% de taxa de ISS em Salvador, e outras prefeituras estão com 3, 3,5%, às vezes até determinada atividade, até com um incentivo maior. Eu não diria que você deveria baixar tudo, mas pelo menos você tentar igualar e reduzir essa burocracia para a abertura de novas empresas. Exatamente. Você deveria igualar um pouco mais, né, compensar essa questão, para que as pessoas não pensassem em abrir as suas empresas apenas pelo fato de colocá-la num endereço fiscal diferente do mercado de Salvador. Que esse não fosse o principal motivador para abrir uma firma, uma empresa em Lauro, ou em Candeias, em outro município. Ou seja, tem a ver abrir a empresa em Candeias, a vocação de Candeias é uma vocação mais industrial, de grandes movimentações de logística, do Porto, de Aratu, então vão fazer as empresas de logística se locomoverem para lá, né? E você fazer outro tipo de atração, você tem que compensar esses benefícios. Né? Mas eu acho que é uma coisa grande para Salvador. Isso acontece muito, né? Acontece muito aqui em Salvador, outras empresas, às vezes 1% do ISS faz diferença, é o fator principal dela sediar em outro município. Para a gente ter noção de que todo valor que as empresas pagam de tributo faz diferença realmente no bolso das pessoas, que são os verdadeiros pagadores de impostos, são as pessoas, as empresas transferem, né? A gente não tem uma consciência certa, às vezes, de que todo aumento de tributo, quem paga a conta é o cidadão, não é isso? Exatamente. E você hoje, numa economia que, sob crise da pandemia, muita gente aí com ameaça de desemprego e tudo, essas questões eu acho que a prefeitura precisa encarar que o bolso é um só, o bolso do cidadão é um só. Né? E esse cidadão empreendedor, que é o que a gente quer estimular, ele quer ter a sua empresa, essa economia de serviços, ela é uma economia individual, de família, de pequenos grupos. Né? Nós não estamos falando dos grandes empreendimentos industriais que devem ser situados no polo, sim, de Camaçari. Nós não estamos falando em trazer uma indústria que tenha um peso ambiental grande, que envolva grandes investimentos para poder limpar efluentes e tudo para dentro do município de Salvador. Acho que nós não temos esse espaço mais, né? Você perdeu o tecido industrial, foi levado para o polo, então você precisa fomentar o emprego de qualidade dentro do empreendedorismo, na medida que é o que Salvador tem a desenvolver. Então, eu acho que tem que pensar nesse equilíbrio de você não onerar o cidadão, o empreendedor, equilibrando essa questão do IPTU em relação às regiões da cidade. Eu acho que está muito... Isso é uma questão muito séria. A pergunta foi muito boa, muito bem colocada, porque eu vi alguns
pessoas que reclamando e, inclusive, judicializando a questão do IPTU, porque, assim, pagando Viabilizou valores. negócios, né? E aí você vê o mesmo, assim, você vê lá nessa região da Orla Nova, da Orla no caminho de de Itapuã, a Orla que está se desenvolvendo, você vê empreendimentos que têm endereço na Orla e um empreendimento que antigamente você não tinha aquela entrada, aquela pista organizada ali, que tinha um acesso pela rua lateral da Orla, você vê uma diferença de IPTU absurda. E não é pelo tamanho do imóvel, assim, você vê um apartamento grande, mas simplesmente pelo endereço que você tem de uma rua perpendicular à orla, o valor cai a 40% do que a outra pessoa que tem o endereço de frente para a praia. Mas o prédio está virado para a orla, né? Ou seja, é só uma questão de você realmente pontuar e fazer isso de uma forma mais equilibrada, entendeu? Com certeza. Mas, Ô Celso, a gente está caminhando para o final da nossa live e, se você me permite, também tem uma sugestão para a gente melhorar a eficiência dos gastos municipais de Salvador, que é a gente ter uma Câmara de Vereadores realmente idônea, uma Câmara que exerça as suas funções democráticas, que os vereadores foram eleitos para isso, para justamente fiscalizar. Do jeito que acontece hoje, do jeito que a gente vê na prática, os vereadores ou são pró-governo ou são oposição. Você tem muito aquela questão do toma lá da cá, do vota no meu que eu voto no seu, da base do governo votar tudo que o executivo manda para a Câmara, e isso acaba sendo posturas antidemocráticas. A gente precisa eleger vereadores que exerçam o seu papel democrático, que é justamente fiscalizar idoneamente, sem maiores interesses pessoais. E eu acho que isso tende com essa fiscalização mais rigorosa, mais transparente, tende a gente a até reduzir impostos, porque tende a diminuir algumas despesas. sem dúvida. Administrar, a minha experiência no setor público, é você administrar a escassez de recursos. Né? É diferente de você trabalhar numa grande empresa em que a empresa tem recursos para fazer o seu orçamento, e mesmo assim, mesmo uma grande empresa, a gestão principal é orçamentária, é receita e despesa, né? Para você obter o resultado econômico no final do exercício. Então, assim, se a gente pudesse pensar que a cidade de Salvador é uma grande empresa com seus diversos setores diferentes, e a integração de uma boa gestão pudesse nascer a partir da Câmara dos Vereadores, era exatamente o que eu diria, você ter conselhos para legitimar, desculpe, o orçamento, a formação do orçamento e a execução desse orçamento. Se o recurso Exatamente. é escasso, a gente precisa gerir isso de uma forma transparente, democrática e aberta. E Eu sei foi que isso que me encantou, isso que me encantou no Partido Novo, que realmente os eleitos, eles não estão ali, como você falou no início da nossa live, com fins eleitorais, eles estão realmente querendo exercer a cidadania, exercer o seu trabalho com idoneidade, com profissionalismo, com postura, com ética, com transparência. E a gente está querendo levar isso para a Câmara Municipal de Salvador. Por isso que eu me encantei, me filiei ao partido, participei de um processo seletivo para disputar as próximas eleições como vereador e espero fazer uma campanha limpa, espero fazer uma campanha realmente proativa, com sugestões de melhorias e tendo a certeza de que eu vou estar trilhando a linha da ética, da transparência, da idoneidade. E estamos chegando ao final da nossa live, até se estender um pouquinho mais do que eu gostaria, mas é que o papo foi realmente muito bom, muito proveitoso. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, o que você tem para falar a respeito dessa minha vontade de sair da indignação, partir para a ação, de colocar realmente gestores na política. E só tenho a te agradecer o convite, valeu muito a sua participação. André, repetindo, né? Eu sou 100% pró a sua iniciativa, acho que a gente só pode evoluir se participarmos, né? Essa ideia de que o político é um profissional
e que se criou no Brasil, que vai permanecendo um mandato atrás do outro, né? Você tem aí no Legislativo gente com 6 mandatos, 8 mandatos. Sim, aí se pergunta, vamos espremer esse tempo todo aí, né? 3, 4, 5 mandatos há 4 anos, 20 anos, 2 décadas. O mundo mudou tanto em 2 décadas. Será que aquela pessoa teve capacidade de realmente agregar? Então, esses cargos nossos, legislativos, começando pelos vereadores, nas assembleias estaduais, na Câmara Federal, etc., nosso legislativo precisa entender que o papel deles é fiscalizar, é criar leis e dispositivos que permitam a fiscalização e que valorizem a boa gestão. E o executivo fazer isso de uma forma transparente, cidadã e sem esse ranço que a política no Brasil virou de tomar lá da cá e também de Bahia e Vitória e de Flamengo e Vasco. Ou seja, nem isso, é até injusto falar de Bahia e Vitória, porque se for para melhorar o futebol da Bahia, com mesmo toda a rivalidade entre Vitória e Bahia, eu acho que a federação vai sentar e vai falar agora de como é que o futebol vai voltar, que é uma coisa importante para a gente. A gente está vendo a Alemanha aí que já voltou, né, com os campeonatos esportivos. Tem uma economia do esporte por detrás também, né, que Salvador é muito importante, né, no panorama do esporte nacional. Isso aí é importante também. Mas eu acho que a sua iniciativa é totalmente louvável e quem mais estiver nos ouvindo, siga esse caminho. Eu acho que o Novo Eu acompanhei a formação do Novo, né, aí na Bahia, né, com o nosso querido amigo aí, Ari, engenheiro Ari, com tanta experiência, né, dedicou aí, foi vice-presidente do diretório aí, né, em Salvador, da formação do diretório. Eu estive em várias reuniões do Novo, e meus amigos aqui que são do Novo, de Minas, que me abriram essa porta e me chamaram e levaram meu nome lá para a administração, e eles então disseram, não, traz o baiano aí, o baiano mineiro, o carioca aí, para trabalhar com a gente. Então, com esse foco, se for para produzir gestão, transparência e vontade de fazer a coisa certa, né? Então, eu só tenho a lhe parabenizar. Eu queria só, para a gente não perder, que eu anotei aqui um monte de coisas, mas uma delas eu acho que é muito importante para pensar, já você, lá na Câmara dos Vereadores, trabalhando num outro item muito importante, que eu acho que para a economia de serviços de Salvador é muito importante, que é a questão da mobilidade, né? O prefeito aí teve uma iniciativa louvável também, a gente tem que reconhecer, quando ele passou o metrô para o governo do Estado. E o governo do Estado, apesar de inimigos políticos, né, entre prefeitura e Estado, abraçou o projeto do metrô, que eu acho que mudou a cara de Salvador. Trouxe Salvador para o século XXI, do ponto de vista de tirar aquele nó que a gente tinha de circulação dentro da cidade, né? Mudou então, eu acho patamar, né? Exatamente, que precisa ser perseguida, porque não está completa. As obras do BRT que a Prefeitura está fazendo fazem parte desse plano, mas é muito importante que haja a construção da segunda linha do metrô, que liga a linha que vai até Lauro de Freitas, até Pirajá, passando pela avenida que foi aberta, aquela avenida nova lá, que foi aberta, que passa nas Cajazeiras. Então, a mobilidade é um tema que está na mão do governo do Estado, mas quem tem que dar a diretriz, porque junto com a mobilidade vai o crescimento da economia. Você reorganiza, né, todo o comércio, todo o varejo, você reorganiza a circulação das pessoas. E junto com o metrô, a implantação da ciclovia, que é uma coisa muito importante. A minha experiência aí, andando pelo Brasil, eu vi também num lugar que até a natureza ajuda, porque é plana. Salvador ainda tem uma ladeira ou outra aí, mas nos grandes corredores você consegue colocar a ciclovia junto, né, da obra do metrô, vamos chamar assim. Como foi feita na Paralela, né? Na Paralela. Exato. E em Fortaleza, apesar do sol, que é um maçarico, né, que ainda é mais quente que o sol de Salvador, as pessoas lá, o povo usa a bicicleta. Eu passei 2 anos e meio trabalhando por um grupo aí da Bahia, nos contratos deles lá em Fortaleza, com o governo do estado lá, e vi o povo usa a bicicleta, mesmo no sol esturricante de Fortaleza. Então eu acho que a gente deveria estimular esse complemento do metrô
com a implantação de novas ciclovias. Isso é uma coisa que não pode ser perdida de vista para completar esse trabalho muito bem feito entre a Prefeitura e o Governo do Estado, mas que nas próximas administrações eu não vejo mais ninguém falar sobre o crescimento do metrô. Entendeu? Isso é muito Com importante. certeza. Muito obrigado, Celso, pela sua participação, por ter aceitado o convite. Eu espero realmente que tenha sido proveitoso para todos os nossos telespectadores aí, live espectadores, se é que pode falar. Muito obrigado, agradeço a participação de todos. Foi uma live que o pessoal comentou bastante, infelizmente não deu para a gente falar aqui ao vivo, mas algumas pessoas podem me mandar mensagem no direct, que eu vou ter o maior prazer em responder, em aceitar sugestões, e o que eu mais quero realmente é renovar e transformar a Câmara Municipal de Salvador. Fazer um trabalho realmente com clareza, com transparência, voltado realmente no melhor para o cidadão. Então, te agradeço mais uma vez e boa noite. Boa noite a todos. Eu que agradeço. Valeu, até mais. Muito Até obrigado. mais.